Fala pessoal, tudo certo? Mal acabou a terceira rodada e agora já vem a quarta rodada do Cartola e do Brasileirão, primeira rodada em meio de semana. Por isso um espaço muito curto entre o final da terceira rodada e o começo da quarta. E a última rodada, olha, mais uma vez conseguimos uma boa pontuação. Por isso que no Brasil pessoas de sucesso são olhadas sem levar em conta o que custou este sucesso para esta pessoa. Fizemos 79,30 pontos. Uma pontuação ok, eu considero até muito boa, perto da média geral dos cartoleiros, que ficou na casa dos quase 57 pontos. Então fomos muito bem, mais uma rodada aqui, o reserva de luxo nos ajudou, tirou o jogador que foi mal e nos deu muitos pontos e muitas cartoletas. Por falar nisso, valorizamos mais um pouco o nosso patrimônio, agora temos quase 130 cartoletas no bolso. Tá começando a ficar bom o negócio, não precisamos tanto pensar em questão de dinheiro para montar o time, tá quase naquela situação ideal que a gente pode montar e escalar quem a gente quiser, sem precisar poupar cartoleta aqui ou ali, mas ainda é muito começo de Brasileirão, e chega de papo furado e vamos logo para as dicas da quarta rodada, lembrando que essa quarta rodada tem apenas 9 jogos à disposição. Ceará versus Vasco, que acontece na terça-feira, não vale para o Cartola. Os jogos que serão computados é a partir de quarta-feira. Dado o recado, vamos começar com as dicas, começando com o goleiro que será Rossi do Flamengo. Flamengo recebe o Juventude em casa, Maracanã, expectativa de mais uma vitória do Flamengo. O Juventude vem em alta no Brasileirão, é verdade, tá no G4, tem 6 pontos, 2 vitórias em 3 jogos, mas o Flamengo é o grande favorito da rodada. O Flamengo que é o líder do Brasileirão ao lado do Palmeiras. E aí o Rossi é uma grande chance de manter o SG. Juventude só marcou gols jogando como mandante nesse Brasileirão, que foi quando ele ganhou os 2 jogos, mas no jogo contra o Botafogo do Nilton Santos 2 rodadas atrás, o John, por exemplo, fez 3 defesas. Então se o Rossi mantiver o SG e computar essas 3 defesas, já seriam quase 9 pontos para o goleiro do Flamengo. Então nós estamos apostando alto aqui no SG, mas certamente o Juventude deve levar perigo, porque é um time que tem se mostrado ofensivo até mesmo fora de casa, explorando os contra-ataques. O Flamengo não é um time que marca muito bem, vem sofrendo defensivamente, tanto é que perdeu em casa na Libertadores. Fala pessoal, tudo certo? Mal acabou a terceira rodada e agora já vem a quarta rodada do Cartola e do Brasileirão, primeira rodada em meio de semana. Por isso um espaço muito curto entre o final da terceira rodada e o começo da quarta. E a última rodada, olha, mais uma vez conseguimos uma boa pontuação para a posição. Mas por que o Bernabé? Porque é um cara que custa caro, mas dá retorno no campo. Até aqui ele jogou 2 partidas e média de incríveis 13,5 pontos. É um jogador que inclusive não depende do SG para pontuar alto. Já deu 2 assistências nesse Campeonato Brasileiro, já são 10 desarmes, é um jogador que vem imitando tanto defensivamente quanto ofensivamente, é um jogador que aparece muito na área adversária, e o jogo do Internacional é contra o Palmeiras, como a gente acabou de falar, está dividindo a liderança com o Flamengo, mas deve ser um jogo muito aberto, com chances para os dois lados. E como a gente acabou de dizer que o Bernabé não depende do SG, deve ter muitos desarmes no jogo, porque o Palmeiras joga pelos lados, o Estevão cai ali pelo lado do Bernabé, é um jogador que vai para cima, então é um bom combate, é uma boa opção o Bernabé, mesmo podendo correr o risco de não ter SG, lembrando que o jogo é em Porto Alegre, então o Internacional tem isso a seu favor. E de repente vai que consegue manter o SG, ou faz muitos desarmes e ainda dá uma assistência lá na frente, ou faz um gol, como foi o ano passado, tem tudo para manter essa média aí passar dos 10 pontos. Então é um investimento alto, mas para quem tem cartoleta, vale apostar em Bernabé do Internacional. No meio campo, aí sim vamos trazer uma opção mais barata, De La Cruz do Flamengo. De La Cruz, que é uma opção alternativa à Arrascaeta. A Arrascaeta deve ser o meia mais escalado, mas valorizou muito depois dos 2 gols na última rodada contra o Grêmio. Está custando mais de 20 cartoletas, jogador caríssimo, e aí por isso nós estamos indo com o De La Cruz, que é uma opção alternativa. De La Cruz que ainda não marcou gols e não deu assistências, mas tem uma média básica de quase 4 pontos. Então se ele mantiver essa média de 4 pontos com uma... Fala pessoal, tudo certo? Mal acabou a terceira rodada e agora já vem a quarta rodada do Cartola e do Brasileirão, primeira rodada em meio de semana. Por isso um espaço muito curto entre o final da terceira rodada e o começo da quarta. E a última rodada, olha, mais uma vez conseguimos uma boa pontuação pelos desarmes. Então ali, uns 4 desarmes, que é quase a média dele no campeonato, com algumas finalizações, aqui a gente já considera 6, 7 pontos. Uma participação em gol é mitada. Inclusive, podendo colaborar com a Arrascaeta, que tem sido um jogador que tem trabalhado muito com o De La Cruz. Então, se na lateral a gente sugerir um jogador muito caro, no meio campo nós vamos com uma opção para quem não tem tanto dinheiro para ir de Arrascaeta, por isso De La Cruz é a nossa aposta no meio campo.
E lá na frente, no ataque, ele está de volta, Guilherme dos Santos. E dessa vez, não no banco, como reserva de luxo, mas como titular. Guilherme está em branco no Cartola, no Brasileirão, né? Em 3 jogos, não deu gol, não fez gol, não deu assistência e mesmo assim tem uma média básica de quase 7 pontos. É um jogador muito participativo, mesmo sendo atacante, já tem 9 desarmes, finaliza bastante, ele aparece muito dentro da área para finalizar, mesmo fora da área também consegue chutar. Então a hora que ele acertar a mira e fizer um gol, é uma mitada daquelas de 16, 17 pontos. Se fizer 2 gols, então é um jogador que está se mostrando muito cartoleiro, muito efetivo, não é caro. O Santos está mal, mandou o técnico embora recentemente, mas pega um Atlético Mineiro também que não está a grandes coisas. O Galo não se acertou no campeonato ainda, não venceu no Brasileirão junto com o Santos, então é um jogo muito aberto, tudo pode acontecer na Vila Belmiro, mas o Guilherme já mostrou nos outros jogos, mesmo sem marcar gols, que pode ser decisivo. Então por isso nós vamos de Guilherme dos Santos no ataque. E o nosso capitão para comandar o time será ele, Yuri Alberto do Corinthians. Yuri Alberto já mostrou que veio, né? É um jogador que finaliza bastante, é o maior finalizador do Corinthians. O Corinthians joga em casa contra o Fluminense e na Neoquímica Arena o Yuri Alberto vem se mostrando goleador. Tanto que o gol que marcou no Brasileirão até agora foi contra o Vasco, jogando em casa. Naquela partida fez gol, deu assistência, a dupla com o Memphis tem dado cada vez mais certo, principalmente jogando em casa. O Fluminense veio de 3 vitórias entre Brasileirão e Sul-Americana desde que o Renato Gaúcho assumiu, mas vai jogar fora de casa pela primeira vez. Então é um time que ainda não foi testado como visitante com o Renato Gaúcho no comando. O Corinthians vem muito forte como mandante e deve ter várias oportunidades de finalização, e a gente sabe que o Yuri Alberto perde muitas chances até marcar o gol. Então, criando essa expectativa de que ele vai finalizar 3, 4 vezes para marcar um gol, quando a gente vê já passou dos 10 pontos, jogando em casa, opções de atacante não faltam, mas nós vamos dar mais um voto de confiança, então faixa de capitão no braço do Yuri Alberto. E a nossa ousadia da rodada... ousadia pra vencer! Chega, Brasil! É o meia português Sérgio Oliveira do Sport. Ninguém tá olhando muito pro Sport nesse Brasileirão, o Sport tá se mostrando com alguns jogadores muito cartoleiros e o Sérgio é o principal nome deles. O Sérgio já tem uma média de quase 7 pontos, sem scout decisivo também. É um jogador meio campista, armador, deixa os companheiros na cara do gol e aí isso pesa porque se eles não fazem um gol a assistência não computa, mas ao mesmo tempo também marca bastante. Já são 10 desarmes nesse Campeonato Brasileiro, além de 4 finalizações, entre finalização na trave, finalização para fora e também as que o goleiro defendeu. Então é um jogador que é muito participativo e entra a mesma situação do que a gente falou do Guilherme. Sem scout decisivo tem uma média muito alta. A hora que a bola entrar, é jogador para fazer mais de 12, 13 pontos. O Sport recebe o Red Bull Bragantino na Ilha do Retiro. O Bragantino vem de uma vitória importante sobre o Botafogo, mas jogando em casa. O Bragantino ainda também vem sofrendo muito contra o Fluminense, tomou um gol no final. Contra o Ceará em casa precisou buscar o empate, depois está perdendo por 2-0. Um Bragantino instável, o Sport também é irregular, mas vem tendo boas atuações, como foi contra o Palmeiras e o São Paulo, por exemplo. Então o Sport é um time que está se ajeitando, está mais pronto que o Bragantino. E aí o Sérgio Oliveira, que tem jogado muita bola, também está aí, por isso é a nossa ousadia da rodada. E o nosso reserva de luxo será Bruno Henrique do Flamengo. Como a gente falou, o Flamengo é o time da rodada, deve ser o time com mais jogadores escalados de uma forma disparada. E o Bruno Henrique vai ser titular em muitos times. E por que ele é o nosso reserva? Bom, pela questão de preço. Aqui a gente vem adotando essa estratégia. A gente escala, mesmo que a gente considere um jogador fundamental para ser titular, com a opção do reserva de luxo, a gente coloca no banco justamente para ter essa opção e não acabar desperdiçando essa oportunidade de contar, digamos, com 12 jogadores na rodada. E vem dado certo, né? As últimas 3 rodadas escalamos sempre atacante como reserva de luxo e os 3 ajudaram em muito a gente a ganhar mais pontos. O último, por exemplo, foi o Eric Pulga, que marcou mais de 14 pontos. E o Bruno Henrique é o principal atacante do Flamengo. E se o principal time da rodada é o Flamengo, a gente tem que ter o principal atacante do time. O Bruno Henrique foi mal contra o Grêmio, negativou e por isso desvalorizou muito e aí entra no banco de reservas. Mas antes disso tinha feito 10 pontos quando marcou gol na segunda rodada. É um jogador oportunista, cria muitas chances, jogando no Maracanã o Bruno Henrique vai muito bem, é um dos remanescentes daquele time de 2019 e vem mantendo essa rotina. Então claro que é contra o Juventude, a gente está apostando no Flamengo, não podemos deixar o principal atacante do time de fora. Por isso o nosso reserva de luxo, apenas por questão de preço, Bruno Henrique, atacante do Flamengo.
E tá aqui o nosso time completo. Lembrando mais uma vez que o duelo do Ceará contra o Vasco não vale por Cartola. Com isso, o mercado fecha na quarta-feira, às 6h29 da tarde. E até lá, algumas notícias podem surgir, escalações, informações, e aí por isso que a nossa base pode acabar tendo uma mudança ali, 1, 2 ou até 3 mexidas. No máximo é isso, mas a base aqui você já tem uma ideia, a gente sempre trabalha assim. Esse aqui é quase todo o nosso time completo. E tá só começando o Brasileirão, quarta rodada, então não perca tempo e se inscreva lá na nossa liga. Procura no Cartola Liga a Cartola Mágica e se inscreva para concorrer a um grande prêmio, hein? Um prêmio imperdível. O campeão geral da nossa liga vai ganhar um kit churrasco completo da nossa parceira Ricieri Casa de Carnes. E olha que o kit é completo mesmo. Tem picanha, tibone, linguicinha, coração, pão de alho, Coca-Cola e, claro, né, o carvão para colocar esse churrasco em prática e você comemorar o título do Cartola com seus amigos, né? Mas não é só isso, nós também temos a nossa parceira, a Estúdio da Barba. A Estúdio da Barba está dando uma promoção para quem acompanha o nosso canal. Chegou na Estúdio da Barba e falou que foi por causa do Cartola Mágica, vai ganhar 10% de desconto em qualquer serviço deles. Seja para fazer a barba, cortar o cabelo, tratamento na pele, o que for que eles tiverem à disposição para entregar para vocês, tudo com 10% de desconto. Então chegou lá e falou, eu vim pelo Cartola Mágica, já tá ganhando os 10% de desconto. Eu, se fosse você, não perdia tempo, ia lá, porque os caras vão te receber muito bem. Então é isso, gente. Quarta rodada vai começar, o Cartola tá indo muito rápido. E aproveite, né? Enquanto isso, se inscreva aqui no canal, curta o vídeo, compartilhe, acione as notificações para ser avisado quando tiver vídeo novo no ar. E também acompanhe a gente nas outras redes sociais. Procura lá, Cartola Mágica no X e também no Instagram. Lá nós temos mais dicas, explicações, tem top 5 de todas as posições, inclusive técnico, para você, caso tenha alguma dúvida, ver qual que tá melhor ranqueado, o que acha que pode dar certo. Tá lá, as outras redes sociais, a gente também pode bater um papo mais prático do que com o vídeo. Então, não perca tempo, procure lá nas outras redes sociais, Cartola Mágica. Não perca tempo e boa sorte na rodada, galera. Valeu!